Olá a todos que acompanham a fanpage do Jornal Popular. Hoje, dia 10 de agosto, quinta-feira, passa aí um pouco das 8 horas, a gente está aqui em frente ao Tribunal do Júri de Araucária para fazer a informação para vocês de que há pouco foi concluído o júri, o julgamento de um dos crimes mais brutais que a Araucária já registrou nos últimos anos, que é o caso do filho que matou a mãe com requintes de crueldade. Hoje houve o julgamento aqui no Tribunal do Júri de Lourenço César Muniz, que até então era acusado de ter matado a mãe, Ana Maria Muniz, que na ocasião tinha 79 anos. O crime aconteceu no dia 9 de setembro de 2020. O júri foi iniciado aqui por volta das 9 horas, foi conduzido pela magistrada Débora Cassiano Redmond e foi concluído há pouco. A gente ainda vê viaturas da Guarda Municipal por aqui, a Guarda Municipal que apoiou aqui para que o júri, o julgamento de Lourenço ocorresse dentro da normalidade. Lourenço foi condenado, os jurados entenderam que ele foi o culpado pela morte da mãe e ele acabou pegando a pena aí de 26 anos, exatamente. Lourenço foi condenado a 26 anos. Lembrando sempre que num júri popular são 7 pessoas da comunidade, né? 27 moradores de Araucária escolhidos aí para compor o júri, né? Desses 7 jurados, pelo que a gente apurou, 6 eram mulheres e 1 era o homem. Então, durante todo o dia houve aí os debates entre a defesa e a acusação, né? A acusação exercida pelo Ministério Público. Quem conduziu a acusação foi a promotora de justiça substituta, a doutora Priscila. Também nesta ocasião foi apoiada, digamos assim, teve a colaboração de um assistente da acusação, que era um advogado contratado por uma das filhas, ou por consequência, irmã de Lourenço, né? Então, o júri foi concluído agora há pouco e ele foi condenado, foi considerado culpado pelo assassinato da mãe, né, com requintes de crueldade. É um dos crimes mais brutais da história de Araucária. Quem lembra, né, da situação lá de setembro de 2020, segundo consta na acusação, né, por volta das 22 horas, quando Lourenço tirou a vida da própria mãe ali na rua Raimundo Succo, no Jardim Iguaçu. Segundo a acusação, né, Lourenço matou a mãe com vários golpes de faca, depois escalpelou o couro cabeludo da mãe e ainda arrancou um dos olhos. Ele também matou também o gato de estimação da mãe, né? E colocou o corpo sobre o pescoço da mãe morta dentro da casa. Em seguida, ele teria atentado contra a própria vida, né? Mas acabou não obtendo êxito. Segundo a acusação também, Lourenço, nessa parte de ter tentado se matar, ele cortou os pulsos, também abriu uma mangueira de gás que existia na casa e colocou essa mangueira de gás na própria boca a fim de inalar o gás para ver se conseguia retirar a própria vida, mas não conseguiu. Desde então ele foi preso na ocasião mesmo, não respondeu todo o processo detido, né, com a prisão preventiva decretada, e hoje sentou no banco dos réus aqui no Tribunal do Júri de Araucária. Era um júri bastante aguardado. Lourenço era uma pessoa bastante conhecida também no município, trabalhava na prefeitura de Araucária. Na época do crime, talvez o pessoal não se recorde, mas ouvido ali, algum tempo depois de ter cometido o crime, ele ainda disse que não se lembrava de nada. Mas na sequência, quando ele depôs na delegacia ele chegou, ele não confessou o crime.
mas deu uma história meio confusa, dizendo que o crime teria ocorrido por influência espiritual. Relatou que na noite dos fatos ele e a mãe teriam ido orar e do nada a mãe teria começado a agredi-lo, batendo em seu rosto e jogando ele contra o sofá. Na época, Lourenço chegou a dizer que a mãe parecia ter uma força descomunal e que, ao perceber isso, ele teria começado a clamar por Jesus, uma história bem confusa, sendo que durante esse clamor que ele fazia, os cabelos da mãe teriam começado a cair e os olhos ficaram escuros e pareciam estar virados. Durante todas as vezes, durante a instrução do processo, em que Lourenço teve a oportunidade de ser ouvido, ele sempre se manteve em silêncio, ele jamais assumiu o crime e também não conseguiu dar uma versão condizente. Durante o processo chegou a ser instaurado o que o pessoal chama de um processo paralelo para aferir a sanidade mental de Lourenço. Como a gente sabe, a lei brasileira, se ele fosse considerado alguém com a sanidade mental atingida, sem poder responder pelos seus atos ali, ele acabaria não respondendo pelo crime de homicídio. Possivelmente ficaria internado, responderia alguma coisa no manicômio judicial, alguma coisa assim, mas não responderia. Porém, a justiça, os médicos que analisaram, né, que fizeram o laudo de Lourenço, entenderam que não, que ele reunia sim as condições psíquicas, era uma pessoa dentro da sua sanidade mental e poderia responder pelo crime. Então ele foi condenado, pessoal, hoje a 26 anos de prisão. Lourenço, pessoal, é o caçula de 5 filhos de Ana Maria. Ele era o único homem. Das 4 irmãs, 3 sempre manifestaram repulsa com a situação, disseram querer ver o irmão condenado pela atrocidade que cometeu. Apenas uma irmã que residia inclusive com ele ainda acreditava na versão de Lourenço de que ele não teria sido o assassino. Então, pessoal, foi concluído há pouco o julgamento aqui no Tribunal do Júri de Araucária, aqui no Fórum de Araucária, o julgamento de Lourenço, que em 9 de setembro de 2020, me perdoem, matou a mãe, né? Teria matado a mãe. Ele nunca admitiu o crime, mas hoje foi condenado aqui pelos jurados pelo assassinato. Houve todas as qualificadoras que o pessoal chama, né? Então, os motivos ali, motivo torpe, sem possibilidade de defesa da vítima. Foi condenado, inclusive, pela morte do gato, né, da família também, foi um dos crimes que ele foi condenado. E acabou pegando a pena de 26 anos. 26 anos é a pena dele. Lembrando que ele sempre esteve preso desde o cometimento do crime. Ele esteve aqui durante o julgamento, chorou durante boa parte do julgamento, né? Ele foi conduzido para cá pela Polícia Penal do Paraná. Em todo momento ele estava bastante abalado, aparentando estar bastante abalado, chorava. As irmãs, né, a gente sabe que dentro da condução do júri é feito toda a parte de demonstração das provas colhidas no processo. E essas provas colhidas no processo são mostradas para os jurados, porque o júri acontece de uma forma em que o promotor tenta convencer os jurados de que, com base nas provas do processo, que foi o réu que cometeu o crime e na outra ponta o advogado de defesa tenta convencer os jurados de que não, que o réu não foi. Então, para fazer esse convencimento, são exibidas todas as imagens, todas as provas colhidas ao longo da instrução do processo. E dentre essas provas estavam várias fotos do dia do crime. Fotos estarrecedoras, fotos que mostravam a mãe escalpelada, a mãe com parte do couro cabeludo jogada pela casa, nua. É uma cena horrível. E por conta do grau de crueldade das imagens, inclusive uma das irmãs
passou mal ao ver aquelas imagens, foi necessário aqui o acionamento do SAMU para fazer o atendimento dessa irmã. As cenas realmente são aterrecedoras, mostravam a mãe de Lourenço morta no meio da sala, mostrava o gato da família, o gato de estimação da família morto sobre o corpo da mãe, o couro cabeludo. Algumas cenas mostravam os próprios olhos da vítima ali, espalhado, jogado no meio da sala, coisa aterrecedora. A gente acompanha a cena policial araucariense há vários anos, poucas vezes vimos imagens tão estarrecedoras como deste caso. Então, pessoal, concluído há pouco o julgamento popular de Lourenço, né? Lourenço, que agora foi condenado aí em primeira instância pela morte da mãe. Lourenço César Muniz, condenado a 26 anos de prisão pelo assassinato da própria mãe, Ana Maria Muniz, de 79 anos. Crime que foi cometido com requintes de crueldade, isto lá em 9 de setembro de 2020. O júri foi conduzido pela juíza titular da Vara Criminal de Araucária, a doutora Débora Cassiano Rendman. Lembrando, pessoal, que os jurados em júris populares, eles, com base nas provas, eles dizem se o autor, né, o réu, eles entendem se o réu é culpado ou não. Porém, eles não têm qualquer tipo de influência no cálculo da pena, na chamada dosimetria da pena. Quem faz esse cálculo é a juíza titular, né, que é quem preside o que chamam de conselho de sentença. E a juíza faz isso, obviamente, não com base no que ela acha, e sim com base no que diz a legislação brasileira, no que prevê a legislação brasileira, o que está previsto no Código Penal brasileiro. Então, é feito ali, com base no sendo condenado pelo crime de homicídio, acrescenta as qualificadoras, é uma continha matemática, vai contando o que o Código Penal diz, entende também algumas outras situações do réu, né? E daí ao final chega ali ao cômputo da pena, e nesse caso chegou ali a 26 anos, um pouco mais de 26 anos, 26 anos e alguns meses. Então, pessoal, live rápida que a gente faz aqui para trazer informação para vocês de que há pouco, por volta das 7h50 da noite, foi concluído o julgamento de Lourenço César Muniz. Lourenço César Muniz, que era acusado de ter matado a mãe, Ana Maria Muniz, de 79 anos, com requintes de crueldade lá em 2020, 9 de setembro de 2020. O crime aconteceu na casa em que Lourenço e a mãe moravam, ali na rua Raimundo Succo, no Jardim Iguaçu. O crime teria acontecido por volta das 22 horas do dia 9 de setembro, mas o desenrolar, o achar de cadáver ali, aconteceu na manhã ali do dia seguinte. Então, pessoal, informação que a gente faz aqui desse julgamento muito aguardado pela comunidade araucariense, que foi encerrado há pouco aqui no Tribunal do Júri de Araucária. Lourenço Muniz, condenado a 26 anos pela morte com requintes de crueldade da própria mãe, Ana Muniz. Era o que tínhamos a informar nessa live. Muito obrigado por acompanhar o Popular especialista em Araucária.